Eu vou te mostrar o desespero do Lula e eu tenho uma notícia que vai te deixar aí com um sorriso no rosto hoje. Bárbara, eu chamou a atenção para esse anúncio de que vai também botar para votar a dosimetria, e eu acho que essas coisas têm que ser avaliadas em conjunto. Por quê? Porque o Alcolumbre não faz nenhum movimento do qual ele não possa tirar proveito. Então, quando ele diz, vou votar o Messias, também vou votar a dosimetria, ele está dando uma no cravo, está na ferradura. A dosimetria, o veto à dosimetria do Lula, que ele está dizendo que vai botar para votar e pode vir a ser derrubado, não sei como é que está esse mapa, é uma coisa que preocupa o governo. Botar o Messias em votação é uma coisa que, em tese, ajuda o governo, é o que o governo queria. E agora eu acho que essas coisas vão andar casadas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele só faz as coisas por contrapartida, né? A lógica dele é criar dificuldade para vender facilidade. E aí é onde nós estamos nesse momento. Então, Gabriel, você é um garoto, você é um moleque, você é um moleque. Você pode enganar quem você quiser, senador da República, mídia, aqui não. Eu queria que ele pudesse mencionar todos os ministros com quem ele conversou sobre isso, nominalmente, e apontasse a data, o dia e a hora dessas reuniões e onde ocorreram. Porque o que está faltando nessa República aqui é institucionalidade. O sujeito do Banco Central trata o Banco Central como se fosse o seu tamborete. O ministro do STF trata o STF como se fosse ali a sua banca de advocacia. Ele faz o que ele quer com aquilo ali. Se apossam das instituições e passam a utilizar as instituições para os seus interesses privados. Ou tratam as instituições como se fossem suas. E elas não são de vocês. E aí o Legislativo precisa se erguer nesse debate. A gente precisa ter registro do que esses senhores fazem enquanto eles estão nos seus cargos. Porque eles são empregados. Eles são empregados dos cidadãos, dos pagadores de impostos. Nós precisamos saber o que fazem, quando fazem e com quem fazem. Vai aqui o meu recado para os senadores da oposição. Eles precisam promover uma consequência disso. Tinham os fatos precisavam ser esclarecidos. O Gabriel Galípolo, ele quando tenta esclarecer, ele confirma formalmente os fatos. Ele confirma o encontro fora da agenda, confirma que foi fora da agenda, confirma que foi para atender um pedido político. E aqui tem uma sutileza que muita gente talvez não perceba. Um presidente da República não precisa dizer para o seu interlocutor, para o presidente do Banco Central, numa reunião com um banqueiro, ele não precisa dizer, e ele nunca dirá, ainda mais um cara como o Lula, que não é bobo, é uma águia, ele nunca vai dizer pro presidente do Banco Central, cuida do Daniel, pega aqui esse pleito do Daniel. É óbvio que ele vai dizer, olha, Gabriel Galípolo, atenda aqui, haja com técnica, veja aqui realmente o que está acontecendo e tal, etc. Um presidente, quando recebe o banqueiro e quando traz o presidente do Banco Central e coloca na mesma sala, ele já está dizendo o que ele quer. Ele já está atropelando todas as normas. Ele já está violando todas as leis. E o presidente do Banco Central, quando assume isso, quando admite isso, quando topa fazer parte desse conluio, ele já perdeu totalmente as condições de permanecer no cargo. Ele já violou todas as regras. Se ele, ainda que atendendo a um chamadinho, a uma chamadinha telefônica do chefe de gabinete do presidente da República, que já está errado, ele deveria ter cobrado no chefe de gabinete, encaminhe, por favor, um e-mail institucional com a pauta e com os presentes, quem vai estar na reunião, era isso que ele devia ter feito. E mesmo assim, ao chegar no Palácio do Planalto e se deparar com aquela situação, um lobista de 1 milhão, ex-ministro do PT, o presidente da República, o banqueiro e um outro ministro, ele deveria ter dado a volta e falar assim, senhores, muito obrigado, eu aguardo qualquer demanda lá no meu gabinete no Banco Central. Então, seu garoto, Gabriel, você é um garoto, você é um moleque, você é um moleque. Você pode enganar quem você quiser, senador da República, mídia... Aqui. Dá uma olhada nesse vídeo aí do Paulo Figueiredo que no final vou complementar. Eu não tenho memória curta, não. As aspas do Alexandre em uma das sessões com o Mauro Cid foram as seguintes. Sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e da consequente revisão da colaboração, rescisão da colaboração. Eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e a responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. E aí? Ameaçando de prisão o seu pai, atingindo a sua esposa, deixando filhos à míngua. Até onde você iria pela sua causa? Até onde você iria pelo Brasil? Nós prendemos quase 5 mil pessoas de violência contra a mulher. 5 mil homens. Professora, eu queria, em cima dessa pesquisa que foi feita sobre o crédito consignado e em cima também das medidas que o governo está ensaiando, endividamento da população, eu queria uma avaliação da senhora se o governo está com o diagnóstico correto sobre as causas do endividamento da população e se, por exemplo, essa questão do fundo de garantia ajudaria no endividamento ou qual é, de fato, a principal causa do endividamento dos brasileiros. Bom, do ponto de vista científico, metodológico, da melhor literatura, o governo do presidente Lula está completamente errado. Eu não consigo ver outra resposta a não ser a tentativa de melhoria do desempenho às vésperas da eleição. Em termos estruturais, a população é assolada por um conjunto de maus produtos financeiros. Dentro de um ambiente
de baixa renda, precarização de trabalho, falta de estruturas de longo prazo para pagamento do endividamento. Especificamente em relação ao FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um patrimônio dos trabalhadores. Não seria mais razoável que a liberação pudesse ser feita para gozo em caso de necessidade? Por que o recurso só será liberado para quitar as dívidas com os bancos? Dentro do contexto da nossa pesquisa sobre crédito consignado, o crédito consignado nunca pode ser pronunciado no singular. Ele é um conjunto de 3 produtos financeiros. Aquele a que normalmente nos referimos, no singular, o crédito consignado tradicional ou clássico, é muito bom. Mas seus 2 irmãos mais jovens, o cartão de crédito consignado e o cartão de crédito de benefícios, de que o Credit Sexta do Banco Master é um exemplo, são péssimos e estruturados para espoliar a população, que, com produtos como esse, nunca conseguirão, de fato, sair da situação de endividamento. De modo que a minha perspectiva é tão pessimista. Depois dessas eleições, a gente espera pelo quê? O 3º, o 4º, o 5º desenrolas? Denise. Puxa, agora eu fiquei até... Parecia que eram medidas boas, na verdade. A gente fica animado para sacar o fundo de garantia, né? Que a gente vê que tem um rendimento mais baixo, etc. Mas... Amigos, beleza? A recente revelação de que o empresário Maurício Camisotti, ligado ao esquema de fraudes do INSS, decidiu firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, coloca Brasília e principalmente o Palácio do Planalto em estado de alerta. Essa delação, no entanto, ganha ainda mais relevância porque não ocorre de forma isolada. Outros envolvidos no caso já avançaram em acordos semelhantes e, segundo reportagens, nomes de peso começaram a aparecer nos bastidores das investigações. Entre eles, o de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. De acordo com essas apurações, ex-dirigentes do próprio INSS que negociam colaboração com a Justiça, inclusive o careca do INSS, que teriam citado Lulinha em seus depoimentos em relações diretas, como viagens a Portugal e sociedades em empresas no exterior, embora negando qualquer irregularidade. É importante destacar, até o momento, não há condenação nem denúncia da PGR contra Lulinha nesse caso, e sua defesa afirma categoricamente que ele não participou de fraudes nem recebeu recursos ilícitos. No entanto, essa delação de Camazotti cria um ambiente de pressão política crescente porque abre a possibilidade de novas revelações à medida que os investigados buscam reduzir suas penas. E é justamente aí que entra o impacto político. No momento em que Lula está cada vez mais fraco e já perde nas pesquisas para Flávio Bolsonaro, ter um filho envolvido numa delação em plena campanha eleitoral será um revés ainda maior em sua popularidade. Escândalos dessa magnitude tendem a ultrapassar o campo jurídico e atingir diretamente a imagem pública de Lula. A simples menção de familiares próximos do presidente em investigações desse tipo já é suficiente para gerar desgaste, independentemente do desfecho final. Além disso, o histórico recente mostra que delações premiadas costumam ter um efeito dominó. Um acordo puxa outro, novas informações surgem e o alcance das investigações se amplia. No caso do INSS, já há indícios de que outros envolvidos também negociam colaborar com a Polícia Federal, o que pode aprofundar ainda mais o caso. Portanto, essa delação certamente se tornará um fator de instabilidade política relevante. Se novas informações vierem à tona e confirmarem conexões mais diretas, o impacto sobre Lula tende a crescer, especialmente porque envolve não apenas agentes públicos, mas também o entorno familiar do presidente. O potencial de desgaste é evidente. Em política, muitas vezes não é apenas o fato comprovado que pesa, mas o conjunto de suspeitas, investigações e narrativas que se formam ao redor dele. E uma delação recém-firmada pode ser apenas o início de um desdobramento mais amplo, com possíveis consequências diretas no ambiente político e eleitoral do país. Quero crer que isso aí
ainda vai ter muitos desdobramentos e que trará muita dor de cabeça para Lula. Resta saber o que é que o Camizote vai delatar, se realmente ele vai falar do Lulinha ou não. A sociedade brasileira está perplexa e escandalizada com a revelação de negócios milionários entre empresas de criminosos e familiares de autoridades do judiciário. E nessa semana, Luiz Inácio Lula da Silva, a viva alma mais honesta do país, condenou a ambição e a ganância de ministros do STF. Quando se vai para a Suprema Corte, tem que fazer um compromisso quase religioso. Ele não tá lá para ganhar dinheiro. Se o cara quer ficar milionário, não pode ser ministro do Supremo. É o Roto falando do rasgado. Mas pior é que é verdade. Afinal, se a intenção é enriquecer de uma hora para outra, o caminho mais seguro é sempre a política, não a justiça. Olha o caso do nosso presidente, por exemplo. Segundo investigações da Polícia Federal, confirmadas pela própria defesa do Lula, a empresa do petista recebeu mais de 27 milhões de reais pela realização de 72 palestras entre os anos de 2011 e 2015, ao custo declarado de $200 mil por apresentação. Sim, Lula já foi o maior palestrante do mundo e, coincidentemente, 40% dessas palestras foram contratadas por empresas investigadas e condenadas no escândalo do Petrolão. A Odebrecht foi a recordista, contratou Lula 8 vezes. Esses sim eram verdadeiros fãs do petista. Outra coincidência é que, assim que estourou a Lava Jato, o calendário de palestras nacionais e internacionais do Lula foi subitamente interrompido. Mas o fato indiscutível é que esses 27 milhões de reais em palestras são fruto de trabalho honesto, remunerado estritamente dentro da lei, seguindo a ética republicana que sempre pautou a conduta do Partido dos Trabalhadores. Mas já que perguntar não ofende, só de curiosidade, onde é que foi parar todo esse dinheiro que o Lula admite ter recebido como palestrante? Eu pergunto porque, tanto em 2018 quanto em 2022, Lula declarou ao TSE que o seu patrimônio total, incluindo aí todos os seus bens, todos os seus imóveis, era de apenas uns 8 milhões de reais. Como será que o Lula gastou tanto dinheiro desde 2015? Em advogado? Eu não lembro dele ter contratado a esposa do Moraes, aquela doutora especializada em tribunais superiores. Vamos combinar que a gente está falando de 20 milhões de reais que desapareceram em apenas 5 anos. E eu digo 5 anos porque, na prática, por quase 2 anos, o Lula esteve hospedado na sede da Polícia Federal, em Curitiba. E considerando que de lá para cá, Lula teve a maioria das suas despesas bancadas pelo Estado, seja como presidiário, seja como presidente, é muito discrepante a diferença entre o que ele admite ter recebido durante a sua breve carreira como palestrante e o patrimônio muito menor que ele declarou ao TSE quando concorreu à presidência. Enfim, fica registrada a minha sincera curiosidade. Mas vamos voltar às críticas do Lula aos ministros do STF. Eu nunca acho que alguém é culpado antes de ter prova concreta. Agora, isso não é correto. Eles precisam parar e recusar convite para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos. Não precisa viajar tanto. Fica um pouco no Brasil. Parece que a idade avançada está deixando o Lula imune à hipocrisia. Será que ele não percebe que todas as críticas que ele lança tardiamente ao Supremo poderiam ser dirigidas a ele e à sua família? Caso ele não saiba, sua mulher, a senhora Janja da Silva, já bateu todos os recordes de permanência no exterior. Ao longo desses 3 anos de mandato, a primeira-dama já passou quase 6 meses em viagens de luxo, de utilidade muito questionável, custeadas com dinheiro público, cujos gastos totais estão sob sigilo. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Mas além de recriminar o súbito enriquecimento de autoridades públicas e de censurar o apetite alheio por viagens ao exterior, o Lula também criticou a Constituição e os critérios para indicação de ministros ao STF. É sério esse bilhete. Você tem que ter, na própria Constituição, uma definição melhor de quais as exigências para fazer se alguém quiser ser ministro da Suprema Corte, porque é o cargo mais importante do país. Quando eles tomam uma decisão, não tem recurso, só Deus. Vai ter um mandato? De quanto tempo será o mandato? Qual é o tempo desse mandato? Porque senão a gente não vai deixar de cometer erros. Quem ouve isso até esquece que é o presidente da República que indica os ministros do STF, que, portanto, é ele que pode determinar exigências e critérios mais rigorosos para que alguém ocupe uma cadeira do Supremo. Mas Lula, contrariando a sua promessa de campanha, optou por escolher amigos, companheiros e partidários para o STF, e de preferência, nomes bem jovens. Falar em tempo de mandato, enquanto escolhe ministros que permanecerão décadas no tribunal, é pura desonestidade intelectual, como de costume. O fato é que, enquanto o povo trabalha, os companheiros vão ficando milionários. Sabe que o Lula já está no modo reeleição. Claro, e como está no modo reeleição, quer se descolar dos ministros que não conseguem se descolar de escândalos, sobretudo dos escândalos relacionados ao Banco Master. Então agora o Lula resolveu romper com os ministros, trair, vamos dizer assim, os ministros e criar uma forma de mostrar que ele está do lado de lá da trincheira. Não do lado dos ministros, mas do lado daqueles que combatem os ministros. Tem que ser muito, mas muito otário para acreditar nisso. O Lula, ele agora quer criar uma PEC, o Estatuto da Integridade Pública. O Lula não sabe nem o que é integridade, nem o que é pública, eu acho que nem o que é estatuto. Mas enfim, é uma piada, como sempre. Mas o texto é que é pior, porque o texto, ele, que ainda está em fase de ajustes, traz
uma série de inovações como resposta a essa crise do STF e prevê punição e responsabilização, que é o que mais falta hoje no Supremo, a autoridades que, enfim, se desviam da sua função do cargo. O problema é que o Lula também faz isso, e às vezes até pior. A PEC, ela prevê que integrantes de tribunais superiores, de contas, do Congresso, governadores, etc., eles sejam obrigados a manter publicidade ativa e permanente no portal eletrônico da transparência, com compromissos, reuniões, audiências e etc. Isso seria muito bom, Lula, se você depois não colocasse todos esses eventos que deveriam estar no portal da transparência sob sigilo de 100 anos. Inclusive chegou a colocar a agenda da sua esposa, a Janja. Bom, mas não é só. Num dos trechos mais duros, supostamente, ele prevê a publicação de declaração de todas as atividades profissionais, empresariais, associativas e consultivas exercidas pelo agente público, pelo seu cônjuge, ou seja, pela sua mulher, pelo seu esposo ou companheiro ou parentes de até 3º grau nos 5 anos anteriores à investidura do cargo. Ou seja, se você é sócio de um cassino clandestino e quer ser ministro do STF, você teria que declarar esse seu desejo. Isso não tem efetividade nenhuma, como a gente sabe. O Lula está fazendo isso só para demonstrar um desejo eleitoral de poder se colocar do lado de cada trincheira. Ele sabe, já deu declarações, segundo ele, de que a extrema-direita iria usar, né, o STF ou a crise do STF como uma forma de alavancar a própria campanha. Então ele quer alavancar também, entrar nessa onda, alavancar a campanha dele, dizendo que ele é a favor de responsabilizar ministros que agem mal. O problema, Lula, é que os ministros agiram mal em conluio contigo e muitas vezes. Se não nesse caso master, a gente ainda não sabe, sem dúvida alguma em outros mais. O STF e o governo federal formaram um consórcio estatal. E isso desde o início do governo Lula. E esse consórcio estatal é responsável pela perda das liberdades dentro do país, é responsável pela perseguição de inimigos e adversários, inclusive promovidos pela própria AGU, e agora não é com ideia de PEC, ou com lei, ou com discurso, Lula, que você vai conseguir colar a história de que você está combatendo ministros do STF que até hoje foram responsáveis por você estar dentro do governo. Se não fossem os ministros do STF, esse governo já teria caído, ou não teria, no mínimo, governabilidade, como o próprio Lula já assumiu. Então, é uma traição aos ministros do STF, mas na eleição, né, traição a gente sabe que faz parte do jogo. O ponto é se o eleitor vai ser tolo o suficiente para acreditar que o Lula quer combater aqueles que ele ajudou a criar, os ministros que estão aí do STF. Essa aqui é a grande notícia para a gente poder começar a leitura do Superchat. Mas isso aqui, eu não sei não, acho que é motivo de celebrar, cara. O que aconteceu? A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, anunciou hoje, né, quarta-feira, que antecipará o fim de seu mandato na Corte Eleitoral, no TSE. Em vez de esperar até 3 de junho, data original do encerramento, ela convocou para a próxima terça-feira, dia 14, a eleição simbólica que formalizará a sucessão. Pela regra de rodízio, né, por antiguidade entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que integram o TSE, o próximo presidente será Cássio Nunes Marques. E aí, ele é o atual vice, né? O ministro André Mendonça vai ocupar a vice-presidência. A posse está prevista para maio, como um período de transição entre as gestões. Só que, em sessão plenária, Carmen Lúcia justificou a decisão pela necessidade de garantir equilíbrio e calma na passagem das funções. Então, antes de continuar lendo aqui, né? Por que equilíbrio e calma? Que caralho está acontecendo no STF? Equilíbrio e calma por causa do quê? O que tá rolando, gente? Master? Seção 301, Estados Unidos? Shield of America? Explica pra gente, Carmen Lúcia. Aí ela diz: eu decidi que ao invés de deixar para o último dia de mandato, 3 de junho, iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes da casa e o processo de transição. Ela ressaltou que, com pouco mais de 100 dias restantes até o pleito de outubro de 2026, a mudança no comando poderia gerar atropelos administrativos. Interessante isso aqui, né? Gravem esse termo, atropelos administrativos. A antecipação dá ao futuro presidente mais tempo para organizar as eleições gerais de 2026, incluindo a definição de resoluções sobre temas como o uso de inteligência artificial nas campanhas, financiamento eleitoral e propaganda na internet.
Tanto Nunes Marques quanto André Mendonça foram indicados ao STF pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí eu deixo aqui a bola diretaça para você, Ramagem. Antecipou, meteu o que é para evitar divergência. Chegou agora essa notícia, né? Agora, né? Agora. A gente tem que sempre, infelizmente, desconfiar de tudo. Por que está saindo? Porque a Carmen Lúcia estava prevista para junho, né? Ficar até junho como presidente do TSE. E mais ainda, porque ela ainda tem tempo ainda como julgadora titular. Junho acaba a presidência, mas ela fica como julgadora titular até agosto. Então, ela saindo da presidência, ela pode sair também, deve sair também, como julgadora, deve deixar. Por que ela está antecipando isso tudo? Sabe? Tem vários fatores aí acontecendo. Vários fatores. Primeiro que a Carmen Lúcia sempre foi do bloco do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Vocês viram os julgamentos dela na ação do golpe. Então ela estava emprenhada naquela ilegalidade toda. Aqueles abusos de autoridade e abuso de poder. Agora, no momento que está se descobrindo esses escândalos todos milionários de ministro da STF do Alexandre de Moraes, enriquecendo e muito ilicitamente, ela já está demonstrando, está do outro lado, de contenção do ministro Supremo, junto com o Fachin. E aqui a gente não está defendendo ou não, estamos fazendo uma análise. Por quê? O ministro Fachin é um socialista daqueles defensores de MST, e Carmen Lúcia, que estava com o Alexandre de Moraes no TSE, na gestão das eleições de Jair Bolsonaro, ali, isso aqui é censura, nós podemos aqui, de forma extraordinária, fazer só por esse momento. Ou seja, trouxe a censura de volta com voto seu. Então ela está saindo por quê? Nesse momento, quem é que entra no lugar dela ali? O Toffoli. O TSE vai estar com Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro na presidência, mas o André Mendonça de vice, e é o Toffoli que vai estar ali. O TSE, se eu não me engano, são 7 jogadores, 3 do STF, e aí os outros 4 são 2 indicados pela OAB, advogados, e 2 do STJ. Tem o corregedor, que é um deles. Bem, ela sai numa provocação em que sentido? Para deixar o Cássio Nunes já chegar e fazer a gestão para as eleições? Ou seja, isso é positivo demais, certo? Lógico que é. Por quê? Porque tem toda uma questão de que a gente não confia em processo eleitoral, em procedimento eleitoral, em equipamento eleitoral. Não confiar não é crime. No Brasil, fizeram se tornar crime. A gente quer evolução do sistema. Comparação dos sistemas que não tenha parcialidade, tenha eleições limpas. Será que ela já não está saindo para... tome aqui entre na presidência para presidir o processo eleitoral desse ano, que é extremamente favorável. De outro lado, estou fazendo essa análise agora, porque a informação é de agora. Dias Toffoli, que está cheio de problema, atolado, pediu impedimento de julgar a causa lá do Vorcaro, o Toffoli se torna um ministro que entra no TSE. Será que ela também não está protegendo para que o Toffoli não sofra mais tanta paulada, até porque ele tem que cumprir o TSE? Tem outra coisa que eu estou me lembrando também. Então, já um terceiro. O julgamento do governador Cláudio Castro, de elegibilidade, estava ali naquela fase final. Ela cumpriu. Colocou, ele perdeu o mandato, renunciou ao mandato, ou seja, ele não perde o mandato, mas caminha para estar em inelegibilidade. Era o ato que ela disse que ia cumprir como final. Então, tem vários fatores aí, e o que mais se aparenta é um fator bastante positivo. Ela deixar a presidência do TSE para o Cássio Nunes já trabalhar para o pleito eleitoral, para finalmente, da melhor forma possível, que tenha eleições justas, limpas, imparciais. Que não haja... Eu quero colocar o vídeo do Fux de ontem. E o vídeo do Fux, ele parece até uma reação que todos nós gostaríamos de ver com mais frequência, né? Deixa eu só colocar o vídeo do Fux pausar, porque aqui a gente está tendo aquele delayzinho ali. Voltei, muito bem. Olha o que disse o Fux ontem no STF, Ramagem e Eduardo. Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro
de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, e os políticos, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Muito bem. O vídeo do Fux, ele é interessante, né? Porque tem duas coisas ali para comentar. Primeira questão do que ele fala, né? De que se a turminha do Vorcar abrir a boca, vai ter muita gente lá de cima que vai ser derrubada. A pauta da semana que vem vai ser a pauta mais esperada dos últimos meses, que vai ser a delação do Vorcar. Mas a gente não pode deixar de comentar, e aí eu falo aqui, o Ramage e o Eduardo não precisam comentar. Vocês tentaram adivinhar onde o Fux está ali? Porque quando ele mexe na câmera, ele faz algo mais parecido com isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Todo MacBook faz isso. Ó. Ele coloca o background, né? Ele faz um negócio assim. Ó. Ele bota a imagem que ele quiser, entendeu? Aí, quando ele mexe um pouquinho... Ó, quer ver? Vou mudar aqui uma outra aqui. Deixa eu mudar a imagem aqui para uma azulzinha. Quer ver? Botei para um azul aqui. Vamos ver se agora vai. Ó. Vou mostrar pra vocês o que o... Aqui, ó, tá vendo? O Fux fez um negócio mais ou menos assim. Só quando ele mexia rápido, tá vendo? Aqui a nossa é melhor. Mas e mostrava um pouquinho ali, cara. Não foi o Fux que foi pego uma vez no banheiro, cara? O negócio que caiu? Nesse... Tu não lembra não? O negócio de Zoom? Eu me lembro do César Maia, agora como vereador. O César Maia tava no vaso. Tava na privada. Tava na privada, irmão. Enfim, Eduardo, agora vamos falar sério aqui. Não, vai lá no Eduardo, vai lá no Eduardo. Eduardo, vou falar sério aqui agora. Apesar de que é STF privada e é tudo igual, né? O Fux aí dando dicas de como será a delação do Vorcar, é isso mesmo? Ela é o que parece, né? Ele está fazendo um apontamento que geralmente não é normal, né? Não é comum um magistrado realizar esse tipo de, vamos dizer, professar, né? Externar esse tipo de posicionamento, mas ele já o fez, né? Então tá claro que, né, além do que já foi divulgado na imprensa, ele sabe de alguma coisa que a gente apenas faz o exercício da dedução. Agora, sobre a parte de onde ele está, eu não vou fazer esse exercício. Não, mas eu achei curioso isso, Ramage, o fato do Fux, a fala dele veio depois do Dino, né? Não é isso? Isso. O Dino comenta sobre o Rio de Janeiro. Exato. É o caso, a discussão ali é sobre a questão do governador do Rio de Janeiro, né? O afastamento do governador, novas eleições, etc. E aí ele sai em defesa do Rio de Janeiro, já dando cutucada em CPI do INSS, CPI do Banco Master, e diz que se o Daniel Vorcar abrir a boca, vai rodar geral, inclusive no STF. Eu gostei de ouvir isso aí, Ramage. Foi bom, foi uma resposta, né? Você sabe que o Fux é o único juiz de carreira ali. Sim. É do Rio de Janeiro, é carioca, e ele falou após o Dino. O Dino fez críticas ao Rio de Janeiro, a situação da criminalidade, da gestão administrativa no Rio de Janeiro. É certo o quê? Lá no Rio de Janeiro são 6, né? 5 ou 6. 6 ex-governadores que já foram presos. No caso do Cláudio Castro, ele renunciou em razão do abuso de poder político e econômico, das fraudes que aconteceram ali na CEPERD, diversos crimes. Então o Dino fez aquela crítica. O Fux, primeiro, ele foi por cima dizendo, olha, criminalidade, alta criminalidade tem em todos os lugares. E aí ele citou Mensalão, não está vinculado ao Rio de Janeiro, não. A Lava Jato não é preponderante no Rio de Janeiro. E aí ele entrou nos casos atuais. Entrou por quê? Porque ainda nem começaram os julgamentos, mas já entrou sapateando, né? Porque o INSS, gestão Lula agora, que está vinculada a ministros do STF. O Banco Master, quem é que não sabe no Brasil que não está vinculado ao Toffoli e mais ainda ao Alexandre Moraes, que faz parte do julgamento ali. Então, a minha questão que eu trago para vocês aqui é o seguinte: se o Rio de Janeiro tem
diversos ex-governadores ou presos ou afastados, isso não é diferente de outros estados, não. É porque no Rio de Janeiro tem um holofote de ser um estado preponderante em cenário nacional e internacional. A Globo está no Rio de Janeiro, cobre muito mais o Rio de Janeiro, e mais. A felicidade de que os órgãos de controle, os órgãos de persecução penal, estão trabalhando. Por quê? Aqui vai a dúvida que eu coloco para vocês todos, inclusive do Dino. Você acha que o Rio de Janeiro é mais ou menos corrupto do que o Maranhão? Você acha, Alan? Do que a Bahia? Eu vou jogar vários estados. Eu não vou colocar apenas um ou outro, não. Ou está sendo uma investigação que está levando a esse caso. Porque a grande criminalidade, tanto a alta criminalidade do tráfico, do narcotráfico, e essas corrupções que destroem a nossa economia, destroem a nossa segurança, tem que ser combatida no Brasil inteiro. E não da maneira como o Lula quer fazer, compor, fechar na União para fazer bandidolatria, que é o benefício do criminoso, condescendência com o criminoso, vítima da sociedade. Não, a gente tem que virar isso. Agora, a gente tem que entender que tem determinados estados que tem que ter um ataque ali, porque o Rio de Janeiro sempre foi o centro cultural do Brasil. Todo o Brasil chegava no Rio de Janeiro para, inclusive, trazer consigo e multiplicar, difundir a cultura do Brasil inteiro. Hoje, todas as pessoas têm medo de ir no Rio de Janeiro. Você conversa com uma pessoa do interior de São Paulo, não quer visitar o Rio de Janeiro. Da região norte, não quer visitar o Rio de Janeiro. Tem vários do Nordeste que não querem, pelo receio do que é o Rio de Janeiro. Bahia está muito pior do que o Rio de Janeiro em homicídios, mas também porque está terrível. Nós temos que ter um ataque no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, outros estados do Nordeste, ali que as facções estão dominando. Felizmente, a região sul ainda é um pouco melhor, porque está difícil. Nós temos que ter um trabalho conjunto a municípios, estados e União. Agora, o Fux foi muito bem em falar, porque dentro de uma Suprema Corte, como é que alguém quer falar de um Estado, se dentro da Suprema Corte tem dois ministros, Alexandre de Moraes e o Fux, completamente vinculados a essa criminalidade organizada, destruindo o país de bilhões de dólares reais? É um absurdo, primeiro, assim, o Dino falar alguma coisa. Eu já acho um absurdo o Dino falar. Mas o Dino é um tipo de pessoa que me faz negar um pouco todas as minhas críticas a Darwin e acreditar realmente, ou ele ou eu viemos do mesmo lugar. Assim, não tem como. Eu não posso vir do mesmo lugar que o Dino veio. Entendeu? Do mesmo tronco? Não tem como. Não tem como. Você olha pro Dino, Flávio Dino, você olha para ele e fala assim, eu sou obrigado a acreditar em teoria da evolução. Porque o Dino é aquele tipo do cara que você olha para ele e fala assim, esse é a primeira geração sem rabo. É sério. Não, você olha pro Flávio Dino e fala assim, meu irmão, essa daqui, da família, do tronco familiar, ele é o primeiro da geração que não tem rabo. O pai dele foi o primeiro a ficar andando sobre duas patas. Mas o Dino falar é algo já impressionante. E ele falar de algum outro estado, porque aqui nós estamos falando de questão de estados, não caio naquela conversa furada de colocar brasileiro contra brasileiro. Aqui nós estamos falando de gestão canalha, né, que não é nem gestão, né? O poder executivo desses estados. Gente, o Maranhão até hoje não é um estado. É uma província de imperadores canalhas, tirânicos, que nunca respeitam o voto do povo. É deixando o povo na miséria. Lembrando que se o Maranhão estivesse nos Estados Unidos, seria um dos maiores pontos turísticos do mundo. Do mundo. Os lençóis maranhenses, tudo que tem lá. Meu irmão, turismo ali ia ser um troço assim, ia ter hotel, nem 5, 7, 10 mil estrelas. Ia ter todo tipo de turismo, todo tipo de investimento, infraestrutura. Com o dinheiro do turismo, eles iriam investir no interior para conseguir indústria, coisa do tipo. E os estados do interior do Brasil, né, o Nordeste, interior não, né, os estados que não são os polos industriais do Brasil, eles padecem, não é por causa do povo. Eu sei que muitos de vocês podem imaginar assim, não, mas tem um povinho lá que gosta de ficar com Bolsa Família, coisa do tipo. Mas aí nós temos um problema que a gente tem que entender o diagnóstico da coisa. Não adianta só você olhar e falar assim, esse estado hoje só vota em gente merda. Só vota em político canalha. O problema nós estamos falando de décadas de ausência de representatividade, domínio das igrejas, né, católicas e evangélicas, universidades que foram pro saco, sistema educacional completamente destruído, e aí, óbvio, você cria aquele câncer ali no estado, isso eu não estou falando do Maranhão não, estou falando de todos os estados brasileiros. Você cria aquele câncer ali, é difícil de tirar.
E aí o Flávio Dino vem querer, de novo, querer colocar um estado contra o outro, e aí vem falar que no Rio de Janeiro os governadores foram punidos. É óbvio que se você não vai ver o caso de um governador na Bahia sendo punido, porque eles são todos do PT. Todos. Quando o cara não está fisicamente no PT, né, ou seja, nominalmente no PT, ele é ligado ao PT. É óbvio. Infelizmente, Bahia você não vai ver isso. No Pará você não vai ver isso. Alguém tem dúvida que aquela turma lá do Pará, não é o povo, tá? Falando dos políticos. Helder Barbalho e companhia. Vocês têm dúvida que essa gente é canalha, bandida, rouba 24 horas? Então nós vamos para o nosso último assunto, que é o seguinte, a história da paca, muita gente falando, é crime comer a paca. Sim, é crime ambiental, é inafiançável, e fosse qualquer um de nós, o IBAMA já estava na casa da gente, querendo ou a nota fiscal ou o registro da paca para dizer que é de um criador autorizado. Não apareceu até agora isso. Por que o criador que doou, o amigo, que a paca também não é dele, a paca não é dele, o sítio não é dele, não é nada dele. A paca também é de um amigo, né? Cadê o amigo para falar? A paca veio daqui, é legalizada. Não apareceu. Mas agora a coisa ficou séria, porque quem se meteu nisso? STF, não Luísa Mel. Vamos ver. Agora vamos a este post da Páscoa, indigesto, né? Onde a primeira-dama cozinha um animal silvestre para o nosso presidente da República. Eu quero só assistir um pedacinho aqui com vocês antes de eu comentar tudo. Vamos lá. O que você está cozinhando? Eu tô cozinhando paca hoje pra você. O que você vai colocar nessa paca ao molho? Essa paca ficou 2 dias no tempero. Bastante alho, bastante tempero verde, algumas ervas, né? Porque carne de caça pede ervas. Carne de caça. Ela falou carne de caça. Eu escutei que já vi esse vídeo 1000 vezes pra ter certeza. Depois que teve a polêmica, a Janja veio a público ali nos comentários e falou, não, gente, não é carne de caça, veio de um criador legalizado pelo IBAMA. Pasma, isso realmente existe. Eu acho um absurdo, já vou explicar por quê. Porém, gente, qual o objetivo desta... Vamos lá, que realmente não é crime, realmente foi de um criador legalizado. Qual o objetivo desta porcaria, Janja? Qual o objetivo disso daqui? Você acha que vai acontecer com esse seu post? Está incentivando sim a caça, está incentivando sim as pessoas quererem consumir animal silvestre. É de uma irresponsabilidade inacreditável. E mais uma coisinha, a paca, gente, é o animal mais caçado no Brasil. A paca é fundamental porque ela dispersa sementes de forma muito importante para as nossas florestas. Ah, o criador, nananã. Gente, a criação de animal silvestre em cativeiro é terrível. A gente vive brigando, né, IBAMA, contra isso. Né? Porque o animal silvestre ele não se adapta ao cativeiro. E a paca, gente, ela sofre demais. Sabe por quê? Porque ela não é um animal que vive em grupo. Mas no criador tem que viver em grupo. Né? Então já vai totalmente contra a natureza dela. E pior, assim, ela tem apenas um filhote por gestação. Ou seja, essa criação, ela é o quê? Elitista. É para pouquíssimos. Gente, foi uma vergonha uma palhaçada dessa. Você acha que eu não ia comentar, gente? Que eu tava lá hoje dentro de um buraco, ontem fiz 1000 reuniões porque eu quero charrete elétrica para cidades. Eu aqui lutando pela causa animal e a primeira-dama que diz que é da causa animal, cozinhando um animal silvestre, incentivando a caça, incentivando sim o crime ambiental. Olha, lamentável. IBAMA, eu quero ver o certificado, tá? Tô de olho, eu quero ver. Gente, aqui não passo pano pra ninguém, viu? Eu só tenho um compromisso com os animais. E eu vou ser obrigada a concordar com a Luísa Mel, porque eu quero saber onde está o certificado. E assim, o pessoal lindo do governo, não adianta mandar recadinho, não adianta mandar bot, xingar, ameaçar, postar documento pessoal meu na internet. Eu não tenho medo, eu quero ver o documento da paca. Os meus eu tenho, eu sei que o meu documento existe. Agora e o da paca? Cadê o documento da paca? Não adianta o governo botar os MAVs, militantes em ambiente virtual, para perseguir a gente. É mais fácil arrumar o documento da paca. Ou então é crime ambiental? Se é crime ambiental, tem que prender o Lula. O Lula não pode, mas a Janja pode ser presa. Presidente em exercício não pode ser preso, mas a Janja pode. Cadê a multa? O Bolsonaro, por muito menos, enfiaram o IBAMA inteiro atrás dele. E ele nem tinha feito churrasco.
E vocês sabem o que acontece? Parece os petistas assim pra mim falando. O ônus da prova é de quem acusa. Em caso de animal silvestre, não tem isso. Você tem um animal silvestre, você que tem que provar que o animal é legalizado. Se você tá com um animal, a suspeição já recai sobre você. O IBAMA vai pra cima. Você que tem que mostrar que é legalizado. Mas acho que na lógica do PT, se a PACA não ressuscitar e for reclamar pro IBAMA, o IBAMA não aparece, porque não apareceu até agora. Cara, é verdade, né? Se fosse um processo judicial, o ônus da prova recai sobre quem está acusando. Mas não é um processo, é o Tribunal da Opinião Pública, né? Ele precisa prestar contas, de fato. Essa história ridícula mesmo, da PACA, da Janja cozinhando a PACA, com lencinho na cabeça. Animal silvestre. A outra hipótese é que eles estejam fazendo propaganda de um criador de paca, sabe-se lá para quê? Para exportar a carne de paca para fora do Brasil? Se for isso, também é um horror. Se for isso, se eles estiverem promovendo a criação de paca no Brasil, também é um horror. A Luísa Mel tem razão. Então, assim, é tudo errado. E eu concordo, eles precisam prestar mais esclarecimentos do que a Janja prestou. Porque senão é muito fácil. Nenhum outro brasileiro precisaria só dizer, não, é justificado, tá bom? Joia, tchau. E isso que você falou, você sabe que isso que você falou que a Luísa Mel trouxe, se estão fazendo propaganda da PACA, não tinha caído para mim, porque eu não sou da galera dos animais, mas você sabe que faz sentido? Porque essa semana teve no Globo Rural uma mega matéria de como você virar criador de pacas e que custa mais de R$300 o quilo e que pode até exportar. Não é uma criação, vamos dizer, que faça muito sucesso. Primeiro porque precisa de muito documento, que sai caro. E depois, pelo que a Luísa Mel falou, é um filhote por gestação. Então é uma coisa difícil, mas acaba de sair matéria no Globo Rural. Aparece a Janja falando que quer ser chamada na Ana Maria Braga para cozinhar paca. Pode ser que aí tenha. É propaganda. Agora que você falou isso, eu não tenho a menor dúvida, é propaganda, é ação comercial. Com o presidente da República e a primeira-dama como garotos propaganda. E é gravíssimo, né? Quer dizer, a história provavelmente vai ficar muito mais interessante se a gente souber quem foi que entregou essa paca para a Janja, né? E para o Lula, porque vai mostrar exatamente essa influência que alguns empresários amigos têm no Lula e no casal presidencial, que é uma história já longa do Lula, né? Ele sempre se deixa influenciar e receber esses favores dos empresários amigos. Então, quem foi esse cara que se aproximou ali com essa paca? E depois de quem foi a ideia de cozinhar na televisão, né? Porque também a Janja tem tido algumas ideias aí que realmente tem atrapalhado muito essa pretensão do Lula de conseguir a reeleição esse ano, né? E muitas vezes a culpa cai nela. E muitas vezes justiça sendo feita, né? A ideia realmente foi dela. Outra coisa aqui foi o samba enredo da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o Lula, né? Também dizem que a história do Lula ir lá aceitar essa homenagem foi coisa também da Janja, que adora dançar lá no samba, né? Então, talvez aí seja mais uma contribuição negativa da Janja para essa pretensão do Lula. E aí, claramente, também, acho que essa é a história mais saborosa da semana, né? Com saborosa perdão aqui do trocadilho. Pelo amor de Deus. Saborosa, mas indigesta, né? Digamos assim, para o casal ali. E olha, sabe o que eu fico imaginando? Vocês avaliam se a Michele gravasse um story fazendo uma paca pro Bolsonaro. O IBAMA, ela postava o story em 2 segundos, ela não ia nem comer a paca. O IBAMA tava na casa da Michele do Bolsonaro, Alexandre de Moraes dando 48 horas para explicar, Marina Silva já ia ter falado, ia ter aquele vídeo dos artistas da Globo, que entram todos os artistas da Globo, ia ter o vídeo dos artistas da Globo, que a paca morreu, pobre paca, a paca era a mãe da paquinha, não queremos que destrua a paca. Agora o Lula, se aparecer vídeo do Lula, o pessoal falou de paca, pode aparecer vídeo do Lula comendo paca, comendo papagaio, comendo cachorro, que outro dia ele fez, pode aparecer o que for. Os Lula afetivos vão defender. A minha questão não é se comer ou não. Cadê o pessoal do meio ambiente? É irresponsável, sim.
incentivar esse tipo de coisa, porque tem gente que come esses animais sem poder. E depois, cadê o documento, né? Mas daí vamos lembrar como o Jair Bolsonaro foi incomodado por aquela história da baleia, né? Que ele estava causando. Aí o Ministério Público foi atrás do Bolsonaro por causa de importunação de animal marinho. Depois acabou arquivando essa história. Mas o que chatearam o Bolsonaro por causa disso, e o Lula não acontece nada com ele.